Você está jogando um jogo sem sequer conhecer as regras. Vivemos em uma sociedade capitalista, mas ninguém te ensina sobre capital. Ninguém te ensina como capital é criado, transformado e destruído. Ninguém te ensina sobre os tipos de capital que existem. Dinheiro é somente um desses tipos de capital. E hoje eu vou te explicar como o jogo do dinheiro funciona. Essa é uma série de 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou te explicar de forma introdutória como o jogo do dinheiro funciona, quem são os principais jogadores desse jogo e que tipo de jogador você é hoje. No segundo vídeo, depois de ter entendido em que nível do jogo você está, eu vou te ajudar a identificar quais são os próximos passos que você precisa dar caso você queira alcançar o próximo nível. Então vamos começar. No jogo do dinheiro existem 3 principais jogadores: o consumidor, o produtor investidor e o estrategista. Além desses 3 principais jogadores, existe um jogador especial, que é o banqueiro. E o banqueiro não pode ser considerado um jogador comum, porque ele tem um poder especial que nenhum outro jogador tem. E nesse vídeo você vai entender que poder é esse. Então vamos começar explicando o primeiro jogador, o consumidor. O consumidor é o jogador que está no primeiro nível do jogo. O consumidor é aquele que usa o dinheiro primariamente na sua função mais básica, que é ser usado como meio de troca por bens e serviços. E essa troca por bens e serviços, ou esse consumo, se dá de 2 formas, que eu chamo de consumo perecível e consumo não perecível. E é bem simples. O consumo perecível é o consumo em itens onde o dinheiro é imediatamente destruído ou transferido no ato da transação. Por exemplo, se você pega um táxi ou se você vai jantar fora, depois que você utilizou esses serviços, não existe mais nenhum valor de revenda atrelado a eles, certo? O seu dinheiro foi imediatamente destruído ou transferido para a pessoa que te ofereceu esse serviço, seja o taxista ou o restaurante onde você foi jantar, nesses exemplos que eu dei. Então, esse é o consumo perecível. É um consumo que é destinado a itens que não possuem valor de revenda, ok? O segundo tipo de consumo é o consumo não perecível. O consumo não perecível é o consumo no qual os bens adquiridos possuem um valor residual de revenda, como por exemplo um carro, um relógio ou um celular. Esses bens, eles têm a capacidade de reter parte do valor que foi gasto neles, caso você decida revendê-los no futuro. Porém, naturalmente, o valor de revenda desses bens vai ser consideravelmente menor do que o valor que você pagou por eles. Todos nós sabemos que, por exemplo, se você compra um carro novo, no momento que o carro saiu da concessionária, ele já perde pelo menos 20% do valor original que foi pago nele, certo? Então, esse é o consumo não perecível. Consumo em bens e serviços, onde você pode recuperar parte do valor que foi pago nesses bens e serviços, caso você deseje transferi-los no futuro para uma outra pessoa, ok? Nos 2 casos que a gente discutiu, seja no consumo perecível ou no consumo não perecível, o dinheiro ou está sendo totalmente ou parcialmente destruído nas transações que são realizadas. Para resumir então, um jogador que está nesse nível, um jogador que está no nível do consumidor, está atuando no que eu chamo de ciclo de destruição ou transferência do dinheiro. Esse jogador está destruindo o dinheiro que foi acumulado por ele por meio do seu trabalho. E infelizmente eu diria que provavelmente 90% das pessoas hoje está nesse nível. Isso nos leva para o segundo nível de jogador, o produtor investidor. O produtor investidor é aquele que entendeu não somente como usar o dinheiro como um meio de proteção do seu poder de compra, mas também como um instrumento capaz de produzir mais dinheiro. Então, ao invés de trocar o seu dinheiro somente por bens de consumo, o produtor investidor também adquire ativos, bens que vão ter o seu valor incrementado com o tempo. O produtor investidor troca o dinheiro acumulado do seu trabalho por imóveis, ouro, ações de empresas, títulos públicos ou investe no próprio negócio, criando produtos e serviços para oferecer para a sociedade. O jogador que está nesse nível de produtor e investidor
está atuando no que eu chamo de ciclo de manutenção e crescimento do dinheiro. A gente chega agora no terceiro nível, o estrategista. O estrategista é aquele que não somente entendeu que o dinheiro tem a capacidade de ser usado para gerar mais dinheiro, ele também entendeu como fazer isso de forma acelerada. O estrategista também adquire ativos, assim como o produtor e investidor faz. A diferença é que ele faz isso usando o dinheiro dos outros. E esse poder mágico de multiplicar o dinheiro que você tem usando o dinheiro de terceiros para isso é o que a gente chama de alavancagem financeira. Alavancagem financeira é um tema que merece uma discussão própria. Então, se você tiver interesse, eu posso fazer no futuro um vídeo explicando em detalhes como esse mecanismo funciona. Mas por hora, mesmo que talvez não faça sentido para você o que eu acabei de falar, guarda somente o seguinte: é possível, é totalmente possível, aumentar consideravelmente a velocidade de construção de capital usando capital de terceiros para isso, como um financiamento bancário, por exemplo. Então, um jogador que está no nível estrategista está atuando no que eu chamo de ciclo de alavancagem e crescimento acelerado do dinheiro. E esse é o jogo que o 1% que está no topo joga. É por isso que praticamente todo multimilionário ou bilionário que existe é cheio de dívidas. Eles entenderam o jogo da alavancagem financeira. E é também por isso que ricos quebram, porque a princípio poderia soar uma coisa absurda, né? Como é que alguém que tem tanto dinheiro pode quebrar? Ricos quebram porque eles construíram a sua riqueza usando capital de terceiros. Se alguma coisa dá errado no meio do caminho e eles perdem a capacidade de repagar suas dívidas, eles podem acabar tendo sérios problemas, apesar de terem muito dinheiro. Por fim, a gente chega no jogador especial, o banqueiro. E é fundamental que você entenda esse jogador, para que o funcionamento do sistema fique mais claro para você. Lembra que eu acabei de falar que o estrategista usa recursos de terceiros para acelerar o seu processo de construção de capital? Pois bem, é necessário que alguém esteja disponível para emprestar esses recursos, certo? É aí que o banqueiro entra. E até aí tudo bem. Banqueiros oferecem uma solução para a sociedade que a sociedade precisa e eles naturalmente precisam ser remunerados por esse serviço, uma vez que existem riscos atrelados a ele. Porém, a mágica do banqueiro está em como eles fazem isso acontecer. E o que eu vou te revelar agora é um mistério que quase ninguém sabe. Todo mundo pensa que um banco funciona da seguinte forma: você deposita o seu dinheiro na sua conta bancária. O banco pega esse mesmo dinheiro que você depositou e empresta a alguém cobrando juros. A pessoa repaga o empréstimo, o banco devolve o seu dinheiro para você e lucra com a diferença que ele ganhou com os juros do empréstimo, certo? Bom, parcialmente certo. Os bancos de fato fazem isso. Mas o que quase ninguém sabe é que os bancos têm a capacidade de emprestar um dinheiro que eles não têm. Ou seja, os bancos têm o poder especial de literalmente criar dinheiro do nada. Imagina que coisa maravilhosa seria se você tivesse uma máquina de criar dinheiro. Eu chego até você, peço R$1 milhão. Basta que você aperte um botão no seu sistema bancário e automaticamente R$1 milhão aparecem na minha conta digital. A partir daquele momento, eu tenho a obrigação de te repagar no futuro, com juros, esse R$1 milhão que você criou e me deu. Por mais absurda que essa história possa parecer para você caso você esteja ouvindo pela primeira vez, o sistema monetário brasileiro e o mundial funcionam exatamente assim. Bancos têm a capacidade de lucrar em cima de um dinheiro que eles não possuem. O sistema monetário mundial é uma completa fraude. A diferença é que é uma fraude legalizada. Eu estou preparando um curso onde eu vou explicar em detalhes como esse processo mágico de criação do dinheiro acontece. Mas o que eu quero que você entenda agora é que o crédito é o motor absoluto das sociedades modernas. E como então isso funciona? Como que o crédito é o motor da sociedade moderna? Eu vou te explicar dando um exemplo bastante prático. Vamos supor que o jogador que está no nível 3, o estrategista, ele vá até um banco, ele tome um empréstimo para investir em um novo negócio. Esse negócio vai produzir produtos e oferecer para a sociedade, certo? Quem é que vai adquirir esses produtos? O jogador que está no nível 1,
o jogador que está na base da pirâmide, o consumidor. O consumidor, então, vai adquirir os produtos que foram criados por esse negócio e, para que o consumidor faça, então, essa aquisição, ele vai trocar o dinheiro que ele acumulou por meio do seu trabalho por esses bens e serviços. Então, ele vai transferir dinheiro para esse negócio. Consequentemente, esse dinheiro vai parar no bolso do estrategista porque ele é o dono do negócio, certo? O que o estrategista vai fazer então depois? Ele vai pegar esse dinheiro que ele lucrou, vai pegar o lucro da operação, vai voltar no banco e vai se realavancar, ou seja, ele vai tomar mais dinheiro emprestado, vai adquirir novos ativos, vai investir em novos negócios que, por consequência, vão oferecer novos produtos para serem adquiridos pelos consumidores. E no meio do caminho, o banqueiro está financiando essa expansão com uma varinha mágica de criação de dinheiro. E assim o ciclo se perpetua. Quase 100% de tudo que você vê ao seu redor está sendo pago com crédito. Porque praticamente tudo que você acessa hoje foi financiado em algum momento com um dinheiro antes inexistente que foi criado por algum banco. Portanto, entender o mercado de crédito e principalmente entender como você pode utilizar o crédito ao seu favor é fundamental se você quiser aprender a jogar o jogo do dinheiro. E sim, existe uma série de riscos atrelados a operações desse tipo. E quase toda grande crise econômica na história foi provocada em maior ou menor grau pelo mercado de crédito. Além disso, é importante falar também que o mercado de crédito funciona em ciclos de alta e de baixa. E, infelizmente, esses ciclos funcionam como grandes máquinas de redistribuição de riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Por que isso acontece? Porque em momentos de baixa, o preço dos ativos cai de forma generalizada. Aqueles que possuem capacidade financeira aproveitam a promoção e vão ao mercado para comprar ativos daqueles que estão precisando vender. E isso gera uma redistribuição de riqueza. Então, eu quero que você esteja ciente de todos esses riscos, de todos esses problemas que estão naturalmente atrelados ao crédito. Mas o meu objetivo aqui não é mudar o mundo. O mundo é imperfeito por natureza. O que eu quero aqui é te explicar as regras desse jogo que você talvez nem saiba que você está jogando, para que você aprenda a jogá-lo, saia da base da pirâmide e evite ser massacrado pela minoria que entendeu o funcionamento do jogo. É por isso que 90% dos jogadores está no nível consumidor, está na base da pirâmide. E é por isso que ninguém te ensina essas coisas na escola. Para que o sistema funcione, é necessário que existam muitas pessoas consumindo e poucas pessoas produzindo e investindo. Nada disso é por acaso. O sistema foi criado para que você continue consumindo cada vez mais. Consumismo é o coração do capitalismo. Se o consumo para, o sistema quebra. Por isso também que você não precisa se preocupar nem um pouco se a inteligência artificial vai roubar o seu emprego, porque isso é simplesmente impossível de acontecer. Se você não tiver emprego, você não tem renda. Se você não tiver renda, você não consome. Se você não consumir, o sistema quebra. Então, por hoje é isso que eu tinha para compartilhar com você. Espero que você tenha gostado. Se você conseguiu identificar em que nível que você está nesse jogo, deixe seu comentário que eu estou curioso para saber. Além disso, hoje eu estou iniciando a minha conta no Substack. É um local onde eu vou escrever alguns textos e artigos. Se você tiver interesse em me seguir por lá também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo.